aí? Espero que sim! No vídeo de hoje eu falarei tudo sobre maquiagem dos olhos, então se você não sabe qual pincel utilizar, se a sua sombra não pigmenta, se você tem dificuldade na hora do esfumado, preste atenção nas dicas a seguir. Bom, vamos começar do começo. Primeiro passo da maquiagem dos olhos: neutralizar as pálpebras. O que é isso? Neutralizar as pálpebras consiste em aplicar um corretivo por toda a sua pálpebra antes de começar a aplicação das sombras. Se você preferir, você pode também, ao invés do corretivo, utilizar um primer específico para a região dos olhos. Ah, Andressa, esse passo é obrigatório? Não, gente, nenhum passo na maquiagem é obrigatório. Já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Vocês decidem o que vocês querem ou não realizar. Eu sempre tento disponibilizar o maior número possível de dicas para que vocês consigam o melhor acabamento possível na maquiagem de vocês. Mas quem determina se vai ou não executar o que eu estou propondo são vocês. Tá, neutralizei a minha pálpebra ou apliquei o primer específico para a região dos olhos. E agora, o que eu faço? Agora é hora de vir com a sombra. Mas antes de falar da aplicação da sombra especificamente, a gente precisa falar das texturas diferentes de sombra que existem hoje no mercado. Hoje no mercado, assim como a base, nós encontramos diversas texturas diferentes de sombra. Sombras em pó, sombras líquidas, sombras cremosas. Qual é a melhor? Seguindo a lógica da pele, tudo que é cremoso fixa mais, ou seja, as sombras líquidas e cremosas possuem sim maior durabilidade em relação às sombras em pó. A sombra mais famosa, com esse tipo de textura, hoje no mercado nacional, é o BT Velvet da linha Bruna Tavares. Se vocês me perguntarem a minha preferência, Andressa, você gosta do quê? Sombra líquida, cremosa ou em pó? Eu gosto de sombras em pó. Por quê? Eu acho que é mais fácil você trabalhar com ela. A sombra líquida e cremosa, geralmente ela seca rápido. E se porventura você demorou ali no esfumado e ela secou, a probabilidade dela ficar marcada é grande. Já a sombra em pó, ela me permite uma maior flexibilidade. Eu posso esfumar no meu tempo, eu não preciso correr. Por quê? Ela já é uma sombra seca. Então, eu consigo ir e voltar com as cores, então a minha preferência é essa. Mas a sua pode ser diferente. Ah, Andressa, seguindo a lógica lá do contorno cremoso, quando eu uso uma sombra cremosa ou líquida, eu preciso selar? Não necessariamente. O BT Velvet, por exemplo, ele é bem sequinho. Quando ele seca, ele realmente não transfere. Mas se você estiver usando uma sombra cremosa que você acha que ela não secou 100%, você pode vir com uma sombra em pó, que seja da mesma tonalidade da anterior, selando aquela área. E aí, com certeza, pode ficar tranquila que essa sombra vai fixar, porque aí você fez a melhor associação que há, que é do produto cremoso com o produto em pó. Existe uma diferença que é muito importante, que não está diretamente relacionada à sombra, mas que é importante você saber para você ter autonomia para trabalhar com as texturas diferentes. Quando a gente trabalha com produtos em pó, com sombras em pó, a gente deve utilizar os pincéis de cerdas naturais, que são aqueles pincéis de cerdas bem maleáveis. Já quando a gente vai trabalhar com uma sombra líquida ou cremosa, a gente deve preferir os pincéis de cerdas sintéticas. Se você utilizar um pincel de cerdas naturais para esfumar uma sombra líquida ou cremosa, muito provavelmente ele vai absorver muito produto e vai acabar deixando falhas, ou seja, o acabamento não vai ficar bom. Agora que nós já falamos sobre as principais diferenças entre as texturas e as formas de manuseá-las, vamos para a aplicação. Independente da textura da sua sombra, a melhor forma de você aplicar o produto é depositando, dando batidinhas. Porque se você faz esse movimento aqui com o pincel de vai e vem na hora de aplicar a sua sombra, ela não se concentra. E aí, consequentemente, ela não pigmenta. Muitas pessoas reclamam, minha sombra é ruim, minha sombra não pigmenta, mas não executa o processo do jeito que tem que ser feito. Para sua sombra pigmentar, além de depositar ela da forma correta, é necessário que você pegue produto diversas vezes. Por quê? Você pegou o produto, depositou, o pincel tá limpo. Não adianta dar 1 milhão de batidinhas ali na esperança dela pigmentar mais, porque não vai. Então sempre pega produto, deposita, sempre, até construir a pigmentação que você deseja. Ah, Andressa, até quantas cores eu posso utilizar numa maquiagem? Fica a seu critério.
Tudo vai depender da proposta que você quer elaborar. Existem propostas de olho, inclusive eu vou deixar algumas opções aqui enquanto eu estou falando para vocês visualizarem melhor. Eu posso realizar um esfumado com uma cor só, um olho neutro, por exemplo, marrom. Para o dia a dia, essa proposta casa perfeitamente. Eu posso usar 2 tons, por exemplo, um marrom que vem neutro até o canto externo e no canto externo um marrom mais escuro ou preto. Se eu quiser construir algo mais elaborado ou até mesmo colorido, eu posso usar 3 ou 4 tons, por exemplo. Começar no amarelo, vir para um laranja, usar um rosa e finalizar com roxo. Um exemplo, tá? Você pode não gostar de maquiagens coloridas, mas eu tô usando essa proposta bem exuberante só para te explicar, né? Até quantas cores você pode utilizar numa maquiagem e talvez até já tô dando aí uma sugestão de combinação de cores. Ah, Andressa, toda maquiagem que eu faço eu preciso finalizar com o delineado gatinho? Não, eu inclusive prefiro maquiagem sem delineado. Então assim, se naquele dia você tá inspirado e quer fazer e acha que cabe para a ocasião, ótimo, faça. Se você não tá afim, não faça, você não é obrigada a nada. Da mesma forma que você não precisa estar de sombra para usar delineado. Às vezes você pode querer só realizar o delineado sem estar com nenhuma sombra por baixo, tá tudo bem. Outra dúvida muito comum: ah, Andressa, lápis na linha da água, sou obrigada a usar? Sombra rente à raiz dos cílios inferiores, sou obrigada a usar? Não, também não é obrigada. Vocês veem muito lá no Instagram eu com maquiagem só na pálpebra superior, sem maquiagem na parte inferior. Tá tudo bem, não existe nada de errado nisso. Máscara de cílios ou cílios postiços? Eu particularmente prefiro usar cílios postiços em ocasiões especiais. Primeiro porque é desconfortável, eu não gosto muito de utilizar cílios no dia a dia porque eu acho que dá uma machucada no olho. Eu pelo menos não me sinto confortável em passar muitas horas de cílio postiço. Já a máscara de cílios, pra mim, pelo menos, ela encaixa perfeitamente pro dia a dia. Eu não posso usar máscaras à prova d'água, eu tenho alergia. Mas se você não tem alergia nenhuma e você quer algo que dure muito, né? Seja porque o seu olho lacrimeja demais ou porque você passa muitas horas maquiada, investe na máscara de cílios que é sucesso. Coisas comuns relacionadas à maquiagem dos olhos. Ah, Andressa, chega no fim do dia, eu tô parecendo um panda, minha maquiagem inteira derreteu. Por que isso acontece? Isso acontece porque você está utilizando produtos que não são à prova d'água. Principalmente aqui na parte inferior, o nosso olho ele é muito úmido. Então se você não utilizar um lápis à prova da água, uma máscara de cílios à prova da água ou pelo menos resistente, infelizmente isso vai acontecer. Um truque que pode te ajudar: passar um cotonete na linha d'água antes de aplicar o lápis e a máscara de cílios. Por quê? Você remove todo e qualquer resíduo que tem ali naquela região e aí quando você vem com o produto, a fixação dele é completamente diferente. Ele fixa mais, consequentemente a durabilidade é maior. Outra questão, que não é bem um problema, mas eu escuto muito essa pergunta: ah, Andressa, quantos pincéis eu preciso ter para olho? Gente, vocês não precisam ter 100 pincéis para olhos. Eu tenho bastante, mas porque eu trabalho com isso. Mas eu sempre recomendo o seguinte: tenha pincéis de cerdas sintéticas, tenha pincéis de cerdas naturais, porque dessa forma você consegue trabalhar com todas as texturas de produto. Outra coisa, tenha pincéis que são mais chatinhos, que são aqueles que não parecem uma vassourinha, e tenha também aquele famoso que é bem cheinho, bem gordinho e que parece uma vassourinha. Por quê? Esses pincéis que são mais chatinhos, eles são perfeitos para depositar a sombra no nosso olho. Já esses pincéis mais gordinhos que parecem uma vassourinha, eles são perfeitos para esfumar. Antes da gente terminar, eu quero fazer um alerta. Eu sei que tem muitas pessoas que não se preocupam com a data de validade dos seus produtos e sei que tem outras que gostam de utilizar produtos que não são específicos para os olhos, justamente nessa área. Por que se preocupar com a data de validade? O nosso olho, eu diria que é uma das coisas mais sensíveis que nós temos no nosso rosto. Então, quando você se submete, né, à utilização de uma maquiagem vencida, você está colocando em risco a saúde de uma das coisas mais sensíveis que nós temos. E uma das coisas mais importantes, afinal, nós enxergamos através dos nossos olhos. Então, eu sei que às vezes a gente não quer fazer um novo investimento, mas, cara, sinceramente, se a sua maquiagem tá vencida, se a sua sombra tá vencida, para de usar sombra naquele
aquele período até você conseguir comprar uma nova, porque não vale a pena colocar a saúde dos seus olhos em risco por conta de maquiagem. E o mais importante do que as sombras, porque as sombras geralmente têm um prazo de validade bem extenso. Esse item que eu vou falar agora não. Muito cuidado com a máscara de cílios, porque geralmente as marcas recomendam que você descarte a sua máscara de cílios entre 3 a 12 meses após aberta. E isso é uma informação que a maioria das pessoas não levam em consideração. E a máscara de cílios, diferente da sombra, ela está em contato com a área molhada do nosso olho. Então, ela traz a bactéria que tem aqui, que é normal, todo o nosso organismo é repleto de bactérias, algumas do bem, outras nem tanto, nesse caso são bactérias do bem. Ele retira as bactérias aqui e coloca dentro do recipiente, da máscara. E aí o que acontece? Aquelas bactérias, elas vão se proliferando. E é um cenário perfeito para fungos, para bactérias ruins. E aí o que acontece? Depois você tira o aplicador daqui, né, onde as bactérias ficaram proliferando, os fungos, e traz novamente para o seu olho. Então, óbvio, esses produtos têm diversos conservantes, que é justamente para preservar a saúde do nosso olho. Mas você tem que se atentar ao prazo de validade, ou pelo menos ao prazo de descarte que a marca recomenda. Outra questão que não está relacionada à validade. Ah, Andressa, eu posso usar o batom como sombra? Eu posso usar o blush como sombra? Sim, gente, inclusive eu faço isso, tá? Mas não é uma coisa para você fazer todo dia. Porque o produto formulado para olho, ele tem uma fórmula específica para a área sensível. Esses outros produtos, não. Então, assim, numa emergência, tô sem uma sombra, quero usar um blush, quero usar um batom como sombra, ok. Mas não torne isso uma regra, combinado? Antes do nosso tchau, vou deixar aqui na lateral a sugestão de alguns produtos que vocês podem utilizar na maquiagem dos olhos. Lápis, delineador, sombra, máscara de cílios, enfim. E todos esses itens vocês podem encontrar na minha loja, que é a Lumière Maquiagens. Inclusive, vou deixar o nosso site aqui na descrição desse vídeo. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um desses itens, é só clicar aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Se você gostou de todas as dicas de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e ativar as notificações para ser avisada quando os próximos vídeos forem ao ar. Um beijo e até a próxima!